Dando sequência ao último Recebidos do ano, dos meses de outubro, novembro e dezembro. Vamos seguir com o que as editoras mandaram aqui. Vamos lá para a Companhia das Letras. O que a Companhia das Letras mandou? Foi lançado pela companhia agora uma nova e lindíssima edição do Inferno do Dante Alighieri, né, da comédia, que depois vira Divina Comédia, né, segundo o Boccaccio, dos poemas mais importantes da história da humanidade, da história da poesia no Ocidente, numa nova tradução, né, tradução, apresentação e organização dos textos, uma tradução a 6 mãos, uma tradução do Emanuel França de Brito, do Maurício Santana Dias e do Pedro Faleiros Reis, uma edição bilíngue, com ensaio visual belíssimo do Evandro Carlos Jardim, com imagens, né, lindíssimas do Evandro Carlos Jardim, que acompanham os entrecantos, né? No começo, eu já vi gente reclamando que essa edição não tem notas de rodapé, mas ela realmente, os tradutores optaram por não abarrotar ela de notas de rodapé, mas deixar no início de cada canto aquele resumão, né, bem grande do que acontece nos cantos e de quem são as figuras, né, que o Dante encontra no inferno. Bom, o inferno é a primeira parte da comédia, da Divina Comédia, que se divide em inferno, purgatório e paraíso. A comédia de Dante, esse poema imenso, teológico, né, um poema épico. E no caso da primeira parte, a comédia dividida em 34 cantos que acompanham a descida do próprio Dante, guiado pelo poeta latino Virgílio, né, o Virgílio, autor da Eneida, que vai levando o Dante a conhecer os 9 círculos do inferno, os 9 círculos para baixo da terra, nesses belíssimos 34 cantos dessa primeira parte do poema, né? Tanto o Purgatório quanto o Paraíso ainda vão sair com essa nova tradução do Emanuel, do Maurício Santana Dias e do Pedro Faleiros. Lindíssima, lindíssima a nova edição, excelente diagramação. Você tem, né, o italiano do Dante, tão importante, né, tão fundamental para a constituição da língua italiana, né? Ele não escreve em latim, ele escreve em italiano. Esse poema, que é das coisas mais belas de todos os tempos, dificílimo, mas numa tradução, a meu ver, né, eu tenho aqui uma outra tradução, inclusive da editora 34, que também é maravilhosa, mas me parece, pelo que eu pude comparar, né, lendo aqui um pouco, é que essa tradução ela é bem mais sonora, ela é mais melódica, e ela, de fato, né, você tem assim uma metrificação, uma melopeia bem parecida com pouquíssimo que eu conheço, mas que eu posso compreender aqui do original que vem ao lado, aqui em azul, enquanto que aqui à direita temos a tradução. Nova edição em capa dura, lindíssima. Muito obrigado pelo envio dessa magnífica obra, Companhia das Letras. Ainda vem acompanhado de textos do Dante Milano, do Eugênio Montale e um ensaio sobre o Dante do Pasolini. E um esquema final também, um esquema do inferno, um índice onomástico, com cronologia, bibliografia, e um texto dos tradutores sobre a visão de Dante, né? Esse magnífico poeta da Idade Média, Dante Alighieri. Também nesse combo do Dante vieram 3 livros da Companhia das Letras no combo Dante Alighieri. Também veio essa biografia do Alessandro Barbero, nova biografia do Dante, uma reconstituição não só da vida, mas do período em que viveu Dante Alighieri, do seu entorno. Uma nova biografia desse poeta, escritor, político, intelectual, complexíssimo, enigmático, poeta de tantas facetas, que moldou a língua italiana e que pintou pra gente uma visão tão importante, tão significativa, né? Moldou a maneira como nós imaginamos o inferno, o purgatório e o paraíso.
Então, uma biografia do Dante, a nova biografia do Dante, do Alessandro Barbero, pela Companhia das Letras também. E outra também, entre aspas, biografia do Dante, né, o Vida de Dante, do Giovanni Boccaccio. Boccaccio, o autor do Decamerão, que escreveu, a princípio, né, esse textinho é um livrinho que saiu pela Penguin Companhia, que a princípio concebeu isso como uma introdução, como um prefácio de uma compilação das obras do Dante, escrito em 1350, então ainda, né, no século XIV, que é o século em que o Dante publica a sua comédia. É o próprio Boccaccio que vai dar vai acrescentar o Divina, né, à comédia, vai adjetivar a comédia do Dante como a Divina Comédia, que é como a conhecemos até hoje. E aqui é um tratado que marca os momentos importantes desse culto a Dante, né? Um grande admirador do Dante já era o próprio Boccaccio. A profunda admiração do Boccaccio pelo criador da comédia. E aqui, além de uma biografia, esse tratado, esse pequeno tratado, também é uma defesa da poesia, também é uma peça fundamental para a gente compreender o mito de Dante, além de servir também como um rico estudo historiográfico do período. Linda essa arte da capa, nas já mais que adoradas ediçõezinhas da Penguin Companhia. Mais um para fechar o trio de obras do Dante recebidas aqui pelo canal. Muito obrigado, Companhia das Letras, pelos envios maravilhosos. E também da Companhia das Letras, mas agora pelo selo da Zahar, da editora Zahar, dos clássicos da Zahar, chegou aqui o Robinson Crusoe, uma nova edição do Robinson Crusoe, do Daniel Defoe, edição comentada e ilustrada, linda, com aquela folha de guarda que todo mundo já conhece, né? Aquele trabalho de capa dura, folha de guarda bela, da Zahar, dos clássicos da Zahar. A edição é comentada, cheia de nota de rodapé, é ilustrada. As ilustrações são ilustrações originais de Walter Paget, não sei. Tradução, apresentação e notas do José Roberto Ochia. Aqui, as ilustrações do Robinson Crusoe. Bom, Robinson Crusoe dispensa comentários, um dos romances mais importantes também da história do Ocidente, né? Talvez o primeiro romance, considerado por vários estudiosos, o primeiro romance inglês, né, de toda uma tradição dos grandes romances do século XVIII ingleses, romances do Swift, o Gulliver do Swift, seja o Tom Jones, do Henry Fielding, seja o Clarissa, do Richardson, o Tristram Shandy, né, lá do Lawrence Sterne. Todos vieram depois do Daniel Defoe e do Robinson Crusoe. Quem não conhece, mesmo que não tenha lido a história do Robinson Crusoe, esse romance que é maravilhoso, eu tenho numa outra edição também da Penguin, e é maravilhoso. Ele é escrito na forma de diário, né? O que deixa a experiência ainda mais, de certa forma, entre aspas, né, realista. Você fica acompanhando diariamente as descobertas e as agruras e como que o Robinson Crusoe compõe a sobrevivência naquela ilha onde ele naufraga e perde todos os seus consortes, fica absolutamente sozinho na ilha. Quando você descobre que talvez ele não esteja sozinho naquela ilha, meu Deus do céu, a cena em que ele descobre a pegada e ele fica completamente paranoico, é uma das coisas mais fortes realmente da literatura, é inesquecível, todas as experiências. É um romance assim como pouquíssimos. Eu sei que tem outra edição do Robinson Crusoe saindo agora, acho que pela Ubu, numa edição também super bonita, essa aqui também da Zahar, super bonita, cheio de edições incríveis para essa obra máxima, né, da literatura, que é o Robinson Crusoe. Enfim, não existiria o filme Náufrago se não tivesse o Robinson Crusoe. Toda uma possibilidade também de leitura do Robinson Crusoe como fundador do pensamento liberal, do self-made man, do homem que sozinho consegue vencer todas as adversidades. Enfim, e ser o protótipo, né, do colonizador
de uma ilha virgem e fazer daquilo, né, uma maneira de se sustentar, de sobreviver, de subsistir. Quando ele descobre os grãos de centeio e que ele descobre que ele consegue fazer uma espécie de pão, olha, é cada parte assim magnífica, realmente. É fabuloso. Robinson Crusoe saindo nessa nova edição da Zahar, que beleza. Também chegou da editora Zahar outro clássico, esse eu nem tirei do plástico, é o David Copperfield, também numa nova tradução, numa nova edição, tradução do Bruno Gambarotto, excelente, maravilhoso Bruno Gambarotto, do Charles Dickens. David Copperfield, que é esse romance que é o favorito de uma galera, também romance inglês famosíssimo, esse aqui já da era vitoriana, século XIX, mas esse aqui tá lacrado ainda porque eu já tenho uma edição maravilhosa do David Copperfield, essa aqui vai para sorteio para os apoiadores do canal. Em breve começam os sorteios desse canal. Já já eu lanço aqui o apoio continuado para o canal e todo mundo que de alguma forma participar vai estar concorrendo a romances clássicos maravilhosos como esse. O David Copperfield vai estar lá. Essa edição é belíssima, também comentada e ilustrada. É daqueles que a gente tem que ter na estante. Escritores como James Joyce, Franz Kafka, Virginia Woolf, Tolstói, enfim. Todos admiradores do Dickens. O Dickens que tem romances maravilhosos como Oliver Twist, o incrível Grandes Esperanças, que acho que é realmente o meu favorito. Eu ainda não li o David Copperfield, mas vou ler já já, porque eu sou muito apaixonado pelo Dickens, é uma das coisas mais incríveis, é um dos autores mais fabulosos, e como ele é delicioso, você não consegue largar uma obra do Dickens, você não consegue parar de ler, como escrevia de uma maneira cativante e quase mágica, ao mesmo tempo que escreve sobre as maiores barbaridades da Revolução Industrial, dos horrores do capitalismo, né, se espalhando pela Inglaterra vitoriana, como sabia escrever sobre a beleza, a delicadeza do homem também, a inocência, os tipos, aquele cabidal de tipos e de figuras que parece que ele decalca, né, parece que cria decalques de personagens assim num teatro de sombras em inglês, mas que contém também todos os tipos humanos variáveis, com tipos muito marcantes, né, muito marcados, homens muito bons, muito maus, muito cruéis, exploradores e explorados. É uma coisa deliciosa. David Copperfield, do Charles Dickens. Obrigado, Zahar e Companhia das Letras, por mais esse clássico delicioso. E também da Zahar, mas não do clássico Zahar, também chegou aqui esse que se chama Tornar-se Negro, da Neuza Santos Souza. A Neuza Santos Souza foi uma psiquiatra e psicanalista que se tornou importante teórica na formação de médicos e profissionais da área de saúde e uma referência no tratamento de pacientes graves. Se formou na Faculdade de Medicina da Bahia, radicada no Rio de Janeiro. É autora de diversos estudos sobre psicose e sobre a loucura. Escreveu também o Psicose, um estudo lacaniano, de 91, e a coletânea O Objeto da Angústia, de 2005. E é republicado, né, pela Zahar, O Tornar-se Negro, que é uma obra muito atual, muito intensa, pungente, né, e que por muito tempo ficou relegada, um pouco esquecida, e que agora é trazida novamente à publicação. Essa obra, que foi publicada originalmente em 1983, é um livro pioneiro ao conectar a psicanálise com a questão racial, enfrentando essa discussão que ainda segue à margem dentro da disciplina da psicanálise. De uma forma inovadora e potente, ela se referencia não só a Freud, a Frantz Fanon, como a diversos outros teóricos, e que dedicou o seu estudo acadêmico à vida emocional de negros e negras, justificado pela absoluta ausência de um discurso nesse nível elaborado pelo negro acerca de si mesmo. Maravilhosa a obra da Neuza Santos Souza, Tornar-se Negro, que sai agora novamente pela editora Zahar.
obra super importante, que bacana. Também chegou da editora Alfaguara o Corpos Secos, que foi um romance escrito... se o outro foi traduzido por 6 mãos, esse aqui foi escrito a 8 mãos, pela Luísa Geisler, pelo Marcelo Ferroni, Natália Borges Polesso e o Samir Machado de Machado. Corpos Secos, que ganhou o prêmio Jabuti de romance de entretenimento. É uma obra de ficção científica nacional, escrita por 4 autores, que vai falar sobre uma doença fatal que assola o Brasil e que transforma o Brasil numa terra pós-apocalíptica, sem governo, sem leis, sem esperança, onde os sobreviventes tentam cruzar o país em busca de um porto seguro. Primeiro, o uso de novos agrotóxicos sem os devidos testes. Depois, a reação inesperada com as larvas que eles deveriam dizimar, mas não dizimam. Não se sabe quem foi o primeiro infectado, apenas que o surto começou no Mato Grosso do Sul. Então, os infectados acabam sendo chamados de corpos secos, espectros humanos que não possuem mais atividade cerebral. Ficção científica clássica, só que in Brazil. Mas o corpo deles ainda funciona e ainda anseia por sangue. 6 meses depois do início da epidemia, há poucos sobreviventes. Um jovem aparentemente imune à doença está sendo estudado por uma equipe médica e precisa ser protegido a qualquer custo. Uma dona de casa vive em uma fazenda no interior do Brasil e se encontra sozinha, precisando reagir para sair do seu isolamento. Uma criança vê a mãe tentar de tudo para salvar a família e fugir do contágio. Uma engenheira de alimentos percebe que seus conhecimentos técnicos talvez não sejam suficientes para explicar o terror que assola o país. Juntos, todos esses personagens vão narrar suas jornadas em busca do último refúgio na região sul. Escrito em conjunto por 4 autores, Corpos Secos não é só um thriller, nem um romance de catástrofe, é uma narrativa sobre os limites da maldade humana e as chances de redenção em meio ao caos. Então, Corpos Secos deve ser divertido, é publicado pela Alfaguara, então também obrigado Alfaguara e Companhia das Letras por mais esse envio. E agora vamos à editora Nova Fronteira. Os que chegaram aqui da Nova Fronteira, chegou um combo em outubro com vários livros de clássicos de horror da Nova Fronteira. Chegou um box, uma coleção chamada Coleção Mistério e Suspense, que reúne os seguintes títulos da editora Nova Fronteira: O Fantasma da Ópera, do Gaston Leroux; O Sussurro nas Trevas, do Lovecraft; do Bram Stoker, Os 7 Dedos da Morte, que eu acho que tem uma outra tradução também, eu conheço ele com outro título, que é The Jewels of Seven Stars, né? A Joia das 7 Estrelas, né? Ou, nessa outra tradução, Os 7 Dedos da Morte, do Bram Stoker, um romance de mistério com múmias e mitos do Egito Antigo. Do Joseph Conrad, o maravilhoso, obra-prima, clássico dos clássicos, O Coração das Trevas, livro que vai influenciar o Coppola no Apocalipse Now, maravilhoso, um dos maiores romances de todos os tempos, do Joseph Conrad. Outro do Bram Stoker, que é O Hóspede de Drácula e Outros Contos Estranhos, para quem participou da leitura de Drácula aqui do canal, da nossa última leitura coletiva. Tem esses contos do Bram Stoker e um deles se chama O Hóspede de Drácula, uma espécie de mini conto que também, onde o Drácula também aparece, e O Homem Invisível, do H.G. Wells, com tradução do Monteiro Lobato. Todos eles fazem parte dessa coleção Mistério e Suspense da editora Nova Fronteira. Quando você junta aqui, forma esse lobo com excelentes títulos de horror. Chegou aqui no Halloween, não consegui gravar vídeo na época, estou gravando agora. Além disso, também chegou da coleção Clássicos de Ouro, do Oscar Wilde, O Fantasma de Canterville e Outros Contos, e
o clássico do Edgar Allan Poe, Contos de Terror, de Mistério, de Morte, clássico do Poe, que tem uma seleção, né, de contos famosíssimos, e tem todos aqueles maravilhosos. Tem Berenice, tem Morella, tem o Ligeia, tem A Queda da Casa de Usher, tem o William Wilson, tem o Retrato Oval, tem o meu favorito, A Máscara da Morte Rubra, O Coração Denunciador, O Gato Preto, o fabuloso Poço e o Pêndulo, enfim, O Barril de Amontilado, todos aqueles clássicos do Poe, com tradução do Oscar Mendes, nessas edições também da Nova Fronteira, pela coleção Clássicos de Ouro. Então, muito obrigado, Nova Fronteira, por esses clássicos do horror. Vocês sabem que a gente aqui ama uma literatura de gênero, de ficção científica, de terror, de mistério, de morte, fábulas assombrosas, fábulas de mistério, principalmente se são clássicos como esses. E a Nova Fronteira segue publicando as obras do Nelson Rodrigues, e como não podia deixar de ser, eles mandaram mais uma peça nessa repaginação das obras dramáticas, teatrais do Nelson Rodrigues, e agora saiu o Otto Lara Rezende, ou Bonitinha Mais Ordinária. Amo de paixão, amo O Mineiro Só É Solidário no Câncer, a tal da frase do Otto que segue como mote de toda a peça, né? A frase problema, a frase que faz a peça inteira girar, que é dita desde o primeiro ato até o final, como sempre com fotografias das montagens de Bonitinha Mais Ordinária, intercalando os atos. Essa peça é demais. Aqui, Teresa Raquel, de Ritinha. Uma das bonitinhas mais ordinárias da peça. Uma das, né? Porque ela não é só a única bonitinha mais ordinária da peça. O mineiro só é solidário no câncer e eu sou um mau caráter. Amo. Nelson Rodrigues, obrigado, Nova Fronteira, por mais uma peça do Nelson que a gente tanto ama. Bonitinha mais ordinária. Também chegou aqui. Bom, falando em teatro, vamos lá. A editora Cobogó mandou o Performances do Tempo Espiralar, Poéticas do Corpo Tela, da Leda Maria Martins. Aqui diz que faz parte de uma coleção da editora Cobogó que se chama Coleção Encruzilhada. Aqui diz: ao introduzir o conceito de corpo-tela, Leda Maria Martins nos oferta aqui um texto de grande força imagética, a partir do modo como expande a noção de imagem para além da apreensão visual, incorporando-a de dimensões aurais, dimensões minésicas, dimensões sinestésicas e sensoriais. Para quem já se delicia e se desafia com o pensamento de Leda Maria Martins, o livro demonstra como oralituras, afrografias encruzilhadas em tempos espiralares se relacionam ou se encruzilham, na forja de uma coesa produção intelectual. Para quem somente agora se aproxima da habilidade da autora de nos descortinar a visão para que enxerguemos as profundas bases filosóficas dos modos negros de existir, esse livro é certamente uma excelente via de acesso. Aqui a Leda Maria Martins. Excelente, que beleza! Performances do Tempo Espiralar, Poéticas do Corpo Tela. Uma contribuição fundamental aos estudos afro-brasileiros e aos estudos da performance. Então, para a galera do teatro, da performance, da dança, tá aqui esse novo lançamento da Cobogó, Performances do Tempo Espiralar, Poéticas do Corpo Tela, da Leda Maria Martins. Também chegou da editora Perspectiva, chegou aqui, editora Perspectiva, a primeira vez que manda livros aqui para o canal, fiquei muito alegre, muito contente. Chegou As Tramas do Fantástico, que são contos e novelas do Hoffman, do E.T.A. Hoffman, os contos que constam aqui nessa edição: tem tradução e organização, pós-fácil e notas, do Fernando de Moraes Barros. Também tem tradução de Lavínia Abranches Viotti. Olha, tem algumas ilustrações, né, do próprio Hoffman. Aqui contém os seguintes contos e novelas. Tem o Sanctus, a Fermata,
o Conselheiro Crespel, a Chrysleriana 1 e a Chrysleriana 2, tem o famosíssimo O Homem de Areia, né, que vai inspirar o Freud a escrever aquele ensaio maravilhoso, um Heimlich, As Minas de Falun, O Diabo em Berlim, A Mulher Vampiro, O Espectro e Haimatoshari. E é seguido, no final da obra, tem como apêndice, aqui a cara do Hoffmann, tem como apêndice o próprio ensaio do Freud, né, um Heimlich, que aqui eles traduzem como o perturbador, mas pode ser o infamiliar, né, ou o estranho familiar, enfim, tantas traduções para esse termo, né, um Heimlich. Ótima seleção de contos e novelas desse maravilhoso escritor, músico, né, compositor, desse brilhante escritor alemão ali do final do século XVIII, começo do século XIX, Hoffmann. Inclusive, né, um dos grandes nomes da literatura de fantasia e de horror do romantismo alemão. Por falar em escritores alemães, também chegou aqui essa obra sobre o dramaturgo alemão Rainer Miller, meu parente, estou brincando, mas que é um livro da Ingrid Dormian Kudela, uma pesquisadora, professora, escritora, tradutora, né, encenadora, professora da USP, livre-docente da USP, que é o Guerras Civis, Ilhas de Desordem, de Rainer Miller. É um trabalho dela sobre esse grande dramaturgo alemão, um dos meus dramaturgos favoritos, Rainer Miller. Não à toa temos o mesmo sobrenome. E aqui também inclui uma peça do Rainer Miller, o que é maravilhoso porque é mais uma publicação, né, mais uma editora publicando alguma tradução das peças desse fabuloso, importantíssimo dramaturgo alemão. Aqui temos a peça, os nomes do Rainer Miller são peças imensas, né? Nomes imensos. Vida de Gundlin Frederico da Prússia, Sono Sonho Grito de Lessing, um conto de horror. Então a gente tem essa peça do Rainer Miller traduzido pela Ingrid Kudela, e depois a gente tem um ensaio sobre a obra, né, e o processo de escrita do Rainer Miller. Maravilha. Muito obrigado, Editora Perspectiva, pelo envio dessas duas grandíssimas obras. E também, ainda no universo do teatro, a nossa parceira Temporal, Editora Temporal, que só publica textos sobre teatro, né, peças de teatro e textos teóricos de teatro, está publicando essa nova obra do grande teórico do teatro, Jean-Pierre Sarrazac, Crítica do Teatro 1, da Utopia ao Desencanto. Crítica do Teatro 1, da Utopia ao Desencanto, é uma reunião de ensaios do Sarrazac, que se inscreve nos debates artísticos da virada do século XX para o século XXI. Os ensaios sobre teoria do teatro, livro muito importante para os estudantes de teatro, atores, diretores, encenadores, dramaturgos em geral. Crítica do Teatro 1, da Utopia ao Desencanto, do Jean-Pierre Sarrazac, publicado pela Editora Temporal. Maravilha, muito obrigado todas as editoras. Em breve a gente volta com mais novidades e com um listão de final de ano com os melhores lidos. Até já, gente, até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.